Frente a Frente, aqui na TV Assembleia, canal 61.2 digital. Seja muito bem-vindo. Nossos convidados para esse debate são os deputados Lívio Luciano, PMDB, e Dr. Hélio de Souza, do PSDB. Nós vamos conversar sobre reforma política. Recentemente, em Brasília, a cúpula do Palácio do Planalto chegou a discutir lista fechada, antes mesmo de uma reforma política. Isso foi tema de assunto entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e outros integrantes desta cúpula. Eu começo, senhores, perguntando: lista fechada seria uma saída? No meu entendimento, seria um retrocesso. É inadmissível se a gente quer que tenha mudanças de posições políticas, se a gente quer renovação na política. Ao se instalar a lista fechada, nós estamos instalando uma força de que chamamos de coronelismo dentro daqueles que são os responsáveis pela direção dos partidos. Ou seja, nós vamos criar uma elite dentro do partido e ela terá a responsabilidade de indicar numa lista ordenada aquilo que eles entendem que são os candidatos que deverão ser prestigiados. Eu usei a palavra prestigiado porque o pensamento deles pode não corresponder ao pensamento daquilo que é o eleitor, que realmente tem o direito de escolher. Na lista pré-ordenada, o eleitor não vai escolher um candidato, ele vai escolher um partido e, com certeza, terão mais força na representação nessa chamada lista aqueles políticos mais tradicionais, políticos mais fortes. Eu, particularmente, apesar de que eu possa ser beneficiado por uma lista fechada, porque já tem uma trajetória muito grande dentro da política goiana, eu sou contra e eu entendo que nós temos que dar a oportunidade que ganhe aquele que tiver a votação mais expressiva. Deputado Lívio Luciano. Olha, eu defendo, Murilo, a democracia na sua plenitude. Eu acho que qualquer forma de tergiversar a democracia é execrável. E vejo que hoje nós vivemos uma democracia não plena, não completa. Nós já temos a questão da proporcionalidade, onde a gente está cansado de ver aí nos parlamentos uma minoria ser privilegiada em detrimento de uma maioria. Ou seja, um número menor de eleitores vota em determinado candidato e acaba que o candidato que tem mais votos, mais eleitores querendo aquele candidato, fica preterido em função da proporcionalidade, o tal do quociente eleitoral. Quer dizer, é uma outra questão, mas é uma demonstração de que a democracia nossa ainda não é plena. Agora, a lista fechada, aí que acaba de sepultar a democracia nas eleições, porque significaria você não acatar a decisão da população, do eleitor, em benefício de uma decisão partidária. Quer dizer, aí o partido fica mais forte do que a população do estado, da cidade ou do país. Quer dizer, é uma troca, uma inversão de valores que eu vejo que é totalmente nociva à plena democracia. Portanto, eu sou frontalmente contra a lista fechada. Deputado, será que tudo isso é em função da questão de não se permitir mais o financiamento, aquelas doações por parte das empresas? É uma justificativa, mas que a gente não concorda. Eu, particularmente, não concordo. O deputado Lívio coloca muito bem que ele e eu também sou contra aquilo que nós chamamos as coligações partidárias. Eu acho que, no meu entendimento, essa foi a minha interpretação, porque vai permitir, então, que eu fiz uma opção partidária e eu vou ser votado dentro daquela ideologia daquele partido. As coligações muitas vezes forçam e desvirtuam aquilo que é o pensamento do candidato, porque ela é feita muitas vezes sem que ele tenha oportunidade de manifestar. Então, ao acabar as coligações, que me parece que é um dos méritos da questão,
ao se buscar essa lista pré-ordenada, que a meu ver é um demérito da reforma, eu vejo a questão do financiamento público como uma necessidade absoluta. Eu sou contra qualquer tipo de doação do cidadão para as campanhas eleitorais. Pessoa física. A legislação já determinou que as pessoas jurídicas já não podem doar. Eu sou contra a doação do servidor da pessoa física, e eu sou contra a doação pelo próprio candidato. Eu entendo que nós não devemos medir aquele que tem mais prestígio ou tem mais dinheiro como aquele que vai ser o detentor do mandato. Então, um autofinanciamento, né? É um autofinanciamento, é o que infelizmente acontece. Para aquele que tem patrimônio, ele tem um limite muito alto e ele desequilibra, com certeza, a campanha a favor dele. Então, eu sou favorável que nós tenhamos uma campanha em que todos tenham oportunidades iguais. Financiamento público ele deveria ser dentro daquilo que seria e que o governo já faz em termos de doações para os partidos políticos dentro da sua representação. Os fundos partidários. Os fundos partidários. Então eu vejo que só dessa maneira é que nós vamos ter condições de buscar uma disputa leal, uma disputa em que aquele que fizer qualquer extravagância econômica seja notado de imediato, seja denunciado e, com certeza, permitir que aqueles que forem os mais votados, eles possam, então, ter oportunidade de ser o representante do seu partido junto àquela bancada que será constituída. Vamos ouvir o deputado Lívio Luciano. Já imaginou a proibição de doação por empresas, que já existe, por pessoa física e até o próprio autofinanciamento? É possível imaginar uma eleição dessa forma ou isso é um sonho, é uma utopia? Não, eu entendo que se for levado à risca e que se for fiscalizado, esse é que é o grande problema. Porque, por exemplo, nós vivemos hoje muita gente falando de financiamento público de campanha. Agora, eu entendo que financiamento público é jogar dinheiro público fora. Porque enquanto tiver caixa 2 em empresas, haverá caixa 2 em campanha política. Então, quer dizer, de todo jeito, o caixa 2 é o grande câncer. Ele é que vai desequilibrar, ele é que vem desequilibrando as eleições que são disputadas no Brasil. Todo mundo sabe disso. Agora, temos que atacar esse problema de forma frontal, de forma direta. Ou seja, diminuindo a sonegação das empresas, né? Uma fiscalização forte nas empresas de um modo geral, seja de tributos municipais, estaduais, federais. Isso tudo vai fazer com que se restrinja o Caixa 2. Restringindo o Caixa 2, nós teremos o dinheiro o dinheiro oficial predominando, dentro dos critérios pré-estabelecidos, predominando nas campanhas políticas. E que nós não estamos assistindo hoje isso. Isso também colabora para o desequilíbrio a que o doutor Hélio se referiu, né? Da mesma forma também um patrimônio elevado de determinado candidato vai fazer com que ele desequilibre uma eleição, tendo a possibilidade de, mesmo que se limite, que haja o limite, né? Tem um limite, mas acaba que o limite representa um volume muito alto e um candidato muito rico acaba ganhando a eleição de um candidato que tem, de repente, condições morais, preparo muito maior, mas fica preterido pela questão financeira. Realmente é uma discussão muito grande. Agora, eu entendo que as empresas, sim, hoje não podem doar, está correto. Agora, eu acho que se a pessoa física também não puder doar, aí vai fortalecer a busca do famoso e famigerado Caixa 2. Já discordou do senhor aí, doutor Hélio? Não, é por isso que é interessante. O debate é bom, né? É importante que se manifeste. Eu trabalho com esse sentimento porque eu entendo que seria a maneira de nós termos oportunidades iguais. É um sonho, doutor Hélio? Será? Não é questão sonho, mas é uma resposta. Por exemplo, por que um cidadão vai financiar a minha campanha? Provavelmente algum interesse. E, lamentavelmente, nem sempre são interesses que eu seja eleito. Que alguém que vai defender os interesses dele. Aí é que eu vejo que deve-se evitar esse tipo de investimento. Agora, eu sei que não é fácil você imaginar que o poder público poderia bancar todas as eleições, mas eu entendo que é possível,
porque ele liberaria aquilo que seria disponibilidade para cada candidato, principalmente em material a ser produzido. O candidato não teria recurso para fazer essas ações importantes de marca em cima da candidatura dele, ou seja, tenta-se com o dinheiro fazer e fabricar um candidato. Então, eu entendo que um candidato não deve ser fabricado, ele deve ser o que ele é. Então, quanto menos dinheiro a gente puder ter uma campanha política, mais democrático será a resposta da comunidade, do cidadão. Isso eu concordo, né? Nisso nós concordamos. Eu acho que quanto mais a disputa se der no campo das ideias, das propostas, né, e da conduta do candidato, eu entendo que a população estará votando melhor. Agora, é um tanto quanto ilusório pensar isso, admitir isso, né? Mas eu defendo também que se o cidadão identifica com o candidato, ele tem a oportunidade de contribuir na campanha desse candidato, né? Mesmo porque isso vai mostrar o seguinte, as qualidades do candidato que tem que sensibilizar o cidadão a investir na campanha do candidato. Aí sim, eu acho que isso não deve ser cerceado. Agora, a doação de empresas, sim, né? Porque a gente vê que tem interesses, muitas vezes não republicanos, por trás dessa doação. A conta sai alta depois para a sociedade, né? Agora, a doação da pessoa física, até pela empatia que ela tem, né, pessoalmente com o candidato A, B ou C, eu acho que isso é importante ser preservado. Deputado, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue ligado aqui com a gente. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos, então baixando os programas e a adoção do certificado digital podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então aqui na TV Assembleia, canal 61.2, com o programa Frente a Frente. Estamos discutindo, debatendo reforma política. Nossos convidados, nossos debatedores, os deputados Lívio Luciano, PMDB, e Hélio de Souza, PSDB. O tema reforma política, ele é muito vasto, muito amplo. Se cada um dos senhores tivesse que mudar uma coisa, o que seria prioridade? Lívio Luciano. Um item nas regras? Duração de mandato, proporcionalidade. Eu acho que a proporcionalidade, ela fere frontalmente a democracia. Por quê? Porque nós estamos cansados de ver uma minoria querer alguma coisa, querer um candidato, e ela acaba levando vantagem em cima de uma maioria que quer um outro candidato. Vou aqui, no nosso parlamento mesmo, nas eleições de 2014, o Jefferson, que assumiu o mandato há poucos dias agora,
o deputado Jefferson teve 36 mil votos, mais de 36 mil votos. Exato. Né? Quer dizer, em números absolutos, ele foi um dos mais votados. Né? Salvo engano, o 12º no geral. Então, assim, eu entendo, são 41 vagas de deputado estadual, então os 41 mais bem votados no geral, independente de partido, serão os eleitos. O senhor concorda? Eu concordo e entendo que aí seria a vontade democrática da população. Agora, para mim, da mesma maneira que na mesma pergunta que você fez, um item que eu acho que era fundamental, eu entendo que seria o voto distrital. Por quê? Olha bem, o distrital ele ia fazer com regiões distintas tivesse o seu representante. Olha bem, Jataí, até dezembro agora, ele não tinha representante aqui na Câmara, uma das cidades mais importantes da região sudoeste. Mineiros, da mesma maneira, uma cidade muito pujante, muito progressista, e também não tinha e não tem representante. Se você analisar... Já teve, né, no passado? Já teve, mas não tem. Então, com o voto distrital, cada região teria os seus representantes. Nós temos, por exemplo, Goiatuba, não tem representante aqui na casa. Nós temos, por exemplo, a cidade de Goiás, a cidade de São Miguel do Araguaia, a cidade de Niquelândia, Ceres, Uruaçu, que são cidades polos, só na minha região são essas, e não tem representante aqui na casa. Então, o voto distrital ele ia fazer com que fosse eleito pessoas que viviam, conviviam e sabiam a realidade dessa região. Concorda ou discorda? Não, eu concordo. O voto distrital é outro item também que tem que ser colocado em discussão e eu sou favorável, né? Por mais que se tenha dificuldade de se estabelecer depois quais são esses distritos eleitorais, né? Os critérios para se chegar aos distritos, mas eu entendo que é uma solução sem dúvida, porque aí democratiza em relação a regiões, né? Muito bem colocado pelo deputado Hélio. Porque o que eu defendo volto a dizer, é a democracia em sua plenitude. Sou contra a proporcionalidade dos votos porque ela é antidemocrática. E a questão dos distritos também, do jeito que está hoje, acaba não privilegiando democraticamente as regiões do Estado. E acho que isso tem que ser levado em consideração. Deputados, e com relação à reeleição, o que os senhores pensam? O meu pensamento, quando se fala reeleição, fala exatamente para cargos no Executivo. Porque alguns, inclusive, tem uns aí que questionam também a reeleição até para o Parlamento, né? Eu entendo que qualquer avanço nessa questão é importante. Agora, especificamente naquilo que está sendo discutido, eu sou contra a reeleição para o Executivo. Eu seria favorável a um mandato de 5 anos. Contra a reeleição, porque a reeleição, ela condiciona o prefeito, o governador ou o presidente para fazer um mandato voltado para a sua reeleição. Ou seja, ele buscaria apenas conquistar um espaço político e não um espaço administrativo. Nós podemos citar de uma maneira muito concreta as eleições de 2014, quando a então candidata à reeleição Dilma Rousseff, ela fez um projeto de administração para permitir que ela fosse reeleita, com ações que eu considero populistas. Nós sabíamos que não ia dar certo aquela história de abaixar o preço da energia elétrica. Foi apenas uma maneira de camuflar uma situação totalmente desaconselhável. Tanto que a conta está vindo agora, né? A conta está vindo. Depois, as chamadas pedaladas fiscais, elas aconteceram exatamente para poder mapear uma administração e dar condições de buscar a reeleição. Então, eu sou contra, porque há um exagero no abuso do poder econômico para a reeleição daqueles que têm mandatos. Contra ou a favor, Lívio Luciano? Eu entendo que o mandato do Poder Executivo tem que ser um só. Que seja pré-definido de 5 anos ou 6 anos. A reeleição realmente ela é nociva, você não tenha dúvida. Porque é o seguinte, primeiro que o candidato, né, vai trabalhar muito em função das eleições seguintes. E isso acaba fazendo com que o candidato tome medidas popularescas ao invés de medidas sérias e que a população, né, precisa conviver com elas.
eu vejo também que a questão da possibilidade de reeleição, ela também tira a oportunidade de muitos outros bons nomes que vão surgindo no meio político de poder estar disputando em pé de igualdade, né? Porque uma coisa é um candidato a deputado disputar a eleição contra um deputado que esteja no exercício do mandato. Outra coisa é a força da máquina executiva, seja ela municipal, federal, estadual, em favor de um determinado candidato que esteja no exercício, né, desse mandato executivo. Portanto, eu sou contra a reeleição para cargo executivo e a definição do mandato aí de 5 e talvez até 6 anos. Quando eu falo 6 anos, eu me lembro que em 1982 teve uma eleição geral, né? Menos para presidente da República, naquela época não tinha ainda. Mas teve uma eleição geral de vereador até governador, passando por deputado federal, senador, estadual. E os prefeitos daquela época, eles ficaram até 1988, ficaram 6 anos no exercício do mandato. Houve uma extensão do mandato. A extensão do mandato, ou seja, acabaram ficando 6 anos no exercício do mandato, os prefeitos. E muitas pessoas, né, nos informam, a gente tem essas informações, que muitas cidades foram muito bem administradas, tiveram um resultado muito bom em suas gestões, tendo o prefeito executado um mandato de 6 anos. Então, eu entendo que o mandato de 6 anos possa ser uma grande alternativa aí à possibilidade da reeleição. Agora, uma outra questão que se fala muito na reforma política, mas às vezes também fica em segundo plano e às vezes a gente percebe um clamor aí de alguns eleitores, que é o comparecimento obrigatório às urnas. Apesar que a multa, né, deputados, hoje é muito pequena, a pessoa que não vai lá votar paga uma multa aí de valor muito pequeno. Mas o voto no Brasil deveria ser facultativo ou não? Eu tenho uma análise que o voto ele tem que ser obrigatório, porque é uma maneira de eu mostrar a minha opinião. Se for facultativo, eu não teria essa oportunidade. No voto obrigatório, por exemplo, se eu sou contra todos os candidatos, eu manifesto através do voto. Então eu entendo que é uma maneira de eu expressar o meu sentimento. O fato de eu não ir votar, se fosse facultativo, poderia ser apenas um comodismo. Então eu, particularmente, eu sou favorável a que se tenha, então, a obrigatoriedade de votar, da mesma maneira que dentro dessa reforma política eu vejo que está ganhando força uma outra interpretação, que se nós temos uma obrigação legal, que 30% de um dos sexos tem que ter representação como candidato, eu faria também uma reserva de 30% para um dos sexos na composição aí do total daqueles que foram eleitos. Eu acho que é importante. A gente vê que a Assembleia Legislativa, nós temos 41 deputados e a proporção de mulheres aqui no parlamento é muito pequena. Já foi muito maior e, lamentavelmente, por um motivo ou outro, nessa legislatura não pôde ser atingida uma expressão maior de presença, de qualidade dos deputados, das deputadas, aí não tem dúvida. Todas elas têm tido muita desenvoltura. Agora, eu seria também favorável a uma cota da mesma proporcionalidade que se tem uma cota para candidato de um dos sexos para ter a representação dentro dos parlamentos. Bom, então agora são 2 temas. Livre, Luciano. Olha, em relação ao voto obrigatório, eu sou contrário. Eu sou a favor do voto facultativo. E vou dizer por quê. Porque se o eleitor não está se sentindo preparado para exercer o voto dele, ele não vai à urna, não precisa de ir à urna. Porque essa obrigação de ir às urnas faz com que o candidato, muitas vezes, vote em qualquer um. De repente ele tem um candidato que ele conhece para vereador, mas de repente ele vai votar mal para prefeito, porque de repente não tomou conhecimento da vida, da proposta de cada um dos candidatos a prefeito, por exemplo. Então tem esse aspecto, né? E por outro lado também, que eu acho que é o aspecto mais interessante, é o fato de que o voto não sendo obrigatório, o candidato vai ter que ter muito mais empatia para poder sensibilizar
aquele eleitor ou todos os eleitores a comparecerem às urnas. Poder de convencimento. Exatamente, ele vai ter que ter, vamos dizer assim, um trabalho prestado muito bom, né? Propostas muito interessantes para ele poder sensibilizar os eleitores a comparecerem às urnas. Quer dizer, o fato de ser obrigado a ir às urnas faz com que o eleitor muitas vezes não se prepare para votar e vote em qualquer um. E eu acho que isso é também um dos motivos da gente estar vendo aí o degringolar da classe política em nosso país. Senhores, esse, como eu disse lá no início, é um tema muito abrangente e com certeza nós vamos continuar discutindo e debatendo esse tema aqui na TV Assembleia. Neste momento, vamos agradecer então aos deputados Hélio de Souza, muito obrigado pela presença, pela participação, e ao deputado Lívio Luciano também, muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no canal 61.2, canal aberto digital da TV Assembleia, também canal 8 da NET. Você pode nos acompanhar pelo site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.